Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e a gente está fazendo mais uma live hoje. Dessa vez estamos começando aí algumas lives mais especificamente sobre a questão palestina, né? Agora que está rolando esse massacre, né, contra palestinos. E eu estou aqui com o Walid Rabah, que é o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. E, Walid, para começar a live, eu queria que você se apresentasse um pouquinho melhor para os espectadores e também apresentasse um pouquinho melhor a FEPAL, a história da FEPAL. É um prazer estar com vocês aqui, Ulisses, mesa de debate, todos e todas aqueles e aquelas que estarão conosco nesse grande encontro. É um prazer estar com vocês e muito obrigado pela oportunidade da gente poder versar sobre a Palestina nesse momento dramático, né? Em que, inclusive, a questão de silenciar os palestinos faz parte desse genocídio. Então, isso é muito importante para a gente. Meu nome está aí, né, Walid Rabah, eu sou brasileiro palestino, eu sou a primeira geração nascida aqui, pai e mãe imigrantes da Palestina, mais especificamente da Cisjordânia e não de Gaza, de uma cidade, na verdade, pai e mãe de cidades muito próximas a Ramallah, que é muito conhecida por ser a sede a sede administrativa do governo palestino atualmente. Eu nasci no interior do Paraná, uma cidade chamada Toledo, milito no movimento palestino desde 84, mas militei também no movimento estudantil, sindical, movimento antirracista, integrei o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial por 8 anos na cadeira árabe, 6 deles como titular. Enfim, sou empresário atualmente, tenho formação universitária do campo do direito, mas não exerço. E presido a FEPAL desde 2019, no 10º Congresso, e devo entregar o cargo agora no 11º Congresso, no ano que vem. A FEPAL, ela representa aproximadamente 200 a 250 mil palestinos e descendentes residentes no Brasil, de acordo com o último dado estatístico, num trabalho muito fantástico sobre o tamanho da comunidade árabe no Brasil, encomendado e publicado pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. E então nós temos esse número bastante significativo, e a FEPAL representa esta comunidade. Essa comunidade é organizada nas bases por meio de sociedades, né? É claro que nos lugares onde há mais presença, uma comunidade mais densa, mais numerosa, essas sociedades estão organizadas e elas são a base da FEPAL. E as suas comunidades, evidentemente. A FEPAL surgiu em 79, de um encontro palestino em Brasília. Na época, esse tipo de encontro ainda era proibido, mas naquele momento havia já um relaxamento, até porque a partir de 75 a FEPAL, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, passa a ser reconhecida, passa a ter um escritório aqui no Brasil, no escritório na representação da Liga dos Estados Árabes no Rio de Janeiro. Em 79 passa a ter um escritório de representação já em Brasília, então já aumenta essa representação, o nível dessa representação. E aí, em 79, acontece esse encontro, se delibera pela FEPAL, e em 80 acontece o primeiro congresso em Porto Alegre. O 10º congresso foi realizado em 2019, como eu disse, também em Porto Alegre. Emblematicamente, de primeiro para 10º, resolvemos fazer lá, inclusive no mesmo hotel que foi realizado o primeiro congresso. E nós temos coordenado a nossa função, né, a função da FEPAL, ligar a comunidade palestina, a diáspora palestina no Brasil com a pátria-mãe e com o Movimento de Libertação Nacional Palestino, engajar a diáspora nesta luta nacional a partir da diáspora, bem como preservar os seus valores linguísticos, a língua, a cultura, a culinária, as tradições, enfim, manter a palestinidade na diáspora, já que ela é fundamental para servir à luta nacional, a partir de onde quer que esteja cada comunidade. Então, esse é o nosso papel fundamental, representamos, claro, protegemos essa comunidade. Vocês devem ter visto sinais claros nos últimos tempos de islamofobia, palestinofobia, arabofobia, portanto, também nós temos um departamento jurídico muito sólido e temos acionado os veículos, especialmente veículos de comunicação, que têm patrocinado o incentivo ao extermínio do povo palestino, como, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, que recentemente, numa publicação de
de mídia social, equiparou o povo palestino a rato, utilizando uma estética nazista para, naquele momento, criminalizar os judeus na Europa. Então, nós ingressamos com uma ação para que ela seja processada no STF nesta semana, na quarta-feira. Então, esses são os nossos papéis. Entendi. Walid, eu queria agora que você comentasse um pouquinho, antes da gente entrar mais especificamente nesse conflito que está acontecendo agora, se é que dá para chamar de conflito, né, com tanta desproporção nas forças. Eu queria que você comentasse um pouquinho da criação do Estado de Israel, da Palestina, entrasse um pouquinho nesse histórico aí, para a gente entender como a gente chegou aqui hoje, né? Então, quais são as polêmicas que você acha importante, as informações que você acha importantes colocar para os ouvintes? Me ouve bem agora? Aqui deu um bug aqui. Eu acho que é fundamental realmente a gente admitir que a grande parte das pessoas não conhece esse processo. E elas confundem dizendo que é uma luta milenar a pretexto do que está narrado no Velho Testamento. Na verdade, isso é absolutamente incorreto. E também não compreende o processo recente. E, consequentemente, elas entendem que há dois lados iguais e que necessariamente lutam ou desde sempre ou a partir de um dado momento por razões muito parecidas, como se fossem povos que habitam o mesmo lugar desde sempre e, num determinado momento, passaram a precisar disputar aquele território. Absolutamente incorreto isso. O projeto colonial, chamado autoproclamado Estado e autodenominado Israel, ele nasce de uma premissa colonial. No final dos 1800, havia, evidentemente, perseguição aos europeus de fé judaica, mas esse é um fenômeno de antijudaísmo na Europa, e jamais antissemitismo, antijudaísmo na Europa, por uma interpretação enviesada do cristianismo a partir do momento que ele é romanizado, especialmente, ou logo depois. Então, é uma característica muito própria da Europa ocidental e oriental de criminalizar aqueles dentre os próprios europeus que professam o judaísmo. Isso criou um certo mal-estar entre uma parcela da Europa judaica. Num certo momento, essa Europa judaica passa a entender que deve buscar algo parecido com autodeterminação fora da Europa, criar um enclave para si mesmo fora da Europa, para se proteger da perseguição que sofria na Europa. E não em outro lugar, na Europa. Em 1896, um sujeito chamado Theodor Herzl, considerado o pai do sionismo, já vamos explicar o que é o sionismo, escreve um livro chamado O Estado Judeu. O Estado Judeu defende que os europeus de fé judaica saiam da Europa, busquem algum lugar, e ele aventa algumas hipóteses, especialmente a Argentina e a Palestina como os dois possíveis destinos dessa imigração judaica. E se houvesse população nesses dois lugares, evidentemente que ele sabia que havia, essas populações deveriam ser eliminadas, quer dizer, limpadas etnicamente, e os judeus, os euro-judeus, colocados em seu lugar. Então, seria um processo de limpeza étnica, acompanhado de um colonialismo por assentamento. Precisava, claro, do apoio de uma potência colonial europeia, por acaso. Por isso eu tenho dito sistematicamente, insisto nessa ideia, de que esta obra, pelo que ela propõe de atroz limpeza étnica, substituição populacional, um colonialismo de assentamento, de Theodor Herzl, eu classifico isso como o Mein Kampf sionista. Então, o Theodor Herzl equivaleria, em face do drama palestino, o que Hitler equivaleu para os eurojudeus. Portanto, a obra de muito anterior, a de Theodor Herzl, para mim, equivale a uma espécie de Mein Kampf
porém sionista e muito anterior à Alemanha nazista hitleriana, não é? Depois disso, há um primeiro congresso que envolve os sionistas. Então, o sionismo passa a se denominar sionismo este movimento nacionalista dos euro-judeus, que nasce no meio do movimento nacionalista europeu, fortemente racista, fortemente fascista, fortemente colonialista, enfim, fortemente supremacista, e odiava todo o resto do mundo que não fosse europeu. O colonialismo foi isso. Em 1897, organizam o primeiro congresso sionista em Basileia, e ali deliberam que, na hora de escolher o lugar, deliberam que é a Palestina o destino. Caminhando rapidamente na história, termina a Primeira Guerra, os otomanos são derrotados juntamente com a Alemanha, os franceses e ingleses são vitoriosos. Em 1917, a 2 de novembro, um sujeito chamado Lord Arthur James Balfour, ministro de Relações Exteriores do Império Britânico, emite uma declaração que fica conhecida como a Declaração Balfour. Ela tem apenas 67 palavras e ela promete um lar nacional judeu na Palestina. Então, promete um Estado-nação, na verdade, para os euro-judeus fora da Europa, na Palestina. Uma terra que não era inglesa, jamais foi habitada pelos ingleses. Os ingleses sequer posse colonial tinham daquele território. Não consultaram os palestinos e prometeram para uma outra demografia estrangeira. É muito curioso que essa declaração ela tem algumas peculiaridades. Bom, a primeira é essa, né? Promete um território que não é inglês para não ingleses, sem consultar os palestinos. A segunda característica é que ela não cita o povo palestino uma só vez. E a terceira característica é que ela, numa aparente generosidade para um leitor leigo e apressado, ao dizer que os direitos nacionais e civis dos habitantes da Palestina não judeus serão preservados, é isso que diz. Na verdade, ela está dizendo que essas pessoas não judaicas na Palestina não terão direitos nacionais, é isso que ela está dizendo. Elas terão apenas direitos civis e religiosos. Aí nasce também o apartheid. Bem, em 1920, os vencedores da Primeira Guerra Mundial se reúnem em San Remo e se junta a eles já, nesse momento, os Estados Unidos. E ali eles decidem um mapa colonial para o Oriente Médio e para o norte da África. E nesse mapa colonial, a Palestina fica sob domínio colonial inglês. Isso é muito ruim, porque essa é uma traição a uma promessa dos ingleses e os franceses também aos árabes, em correspondência que ocorreu de 1913 a 1915, a correspondência McMahon, o representante inglês no Cairo, com o xerife Hussein, o representante árabe de Meca, o chamado Hijaz, prometendo a autodeterminação de todo o mundo árabe em troca da participação deste mundo árabe ao lado de ingleses e franceses no que ficou conhecido esforço de guerra contra os otomanos. E o lado árabe cumpriu a sua promessa e ajudou a derrotar o Império Otomano. Havia interesse do lado árabe justamente porque não queria mais o jugo do Império Otomano. Portanto, queria a autodeterminação e ela foi negociada e prometida com ingleses e franceses. Ocorre que os ingleses e franceses traem isso em 1916 num acordo conhecido como Sykes-Picot. E tudo que acontece dali para frente, inclusive a Conferência de San Remo, é resultado desse processo colonial e de traição à promessa feita aos árabes. Por isso que em 1917 é feita a promessa de Balfour. Em 1920 acontece a Conferência de San Remo, que desenha esse mapa do Oriente Médio e desenha este mapa que nós conhecemos da Palestina, que nós chamamos de Palestina histórica, mas é um equívoco. Essa é a Palestina do mandato colonial. Esse é um desenho colonial da Palestina, portanto, esse é o mapa colonial. Em 1922 acontece uma reunião da já Liga das Nações e ela delibera por um documento que fica conhecido como Mandato da Palestina. O Mandato da Palestina, entre aspas, legaliza tudo aquilo que vinha acontecendo. Legaliza, primeiro, a possessão colonial da Palestina pelos britânicos e legaliza o empenho britânico de judaizar a Palestina e limpar etnicamente a Palestina do seu povo originário.
Então, em setembro de 1922, é aprovado esse mandato, que foi redigido 2 meses antes, em julho, em Londres. Esse mandato ele tem um preâmbulo, e esse preâmbulo diz que o objetivo do mandato é implementar o Lar Nacional Judeu. E depois ele tem 28 artigos, dos quais os 11 primeiros delineiam como se realizará a limpeza étnica, a colonização por assentamento, o processo de imigração e como os ingleses serão auxiliados pelos sionistas, a incorporação ao mandato colonial, portanto, ao governo colonial da Palestina pelos britânicos, incorporar uma organização judaica para isto. É citada a Organização Sionista Mundial, ela é, de fato, integrada, mas ela muda de nome para Agência Judaica. E assim começa o processo de limpeza étnica e colonização por assentamento, com imigração forçada de eurojudeus pelos ingleses, em colaboração, claro, com os sionistas. Esse processo tinha, Ulisses e todos que estão, e todas que estão conosco, tinha um objetivo claro. Até 14 de maio de 48, a duração do mandato seria esta, de 25 anos, a Palestina teria que ser integralmente judaizada. Portanto, haver uma demografia integralmente ou muito majoritariamente judaica, em detrimento da originária, bem como a geografia ser apossada por essa nova demografia judaica e ser despossuída a população originária. É um processo imaginado e implementado durante este período. É muito bárbaro isso. Não há nenhum colonialismo desse tipo imaginado na história humana, baseado exclusivamente na limpeza étnica e na substituição integral da população originária. O colonialismo fez muitas barbaridades, mas em nenhum momento ele planejou isso. Ocorre, Ulisses, que, terminado o mandato, prestes a terminar o mandato, em 1947, terminada a Segunda Guerra Mundial, não havia maioria judaica. O projeto colonial britânico com os sionistas foi um fracasso. Mesmo somando a população originária de fé judaica, mal alcançava os 30% os judeus na Palestina no ano de 1947. Os outros 70% ou mais eram palestinos. Ou seja, população originária não judaica, já que os próprios palestinos judeus foram incorporados ao projeto colonial. Portanto, nós vamos sempre estar falando entre população judaica e não judaica, porque esta foi a gênese do projeto colonial. Eles é que dividiram desta maneira. Pois bem, mesmo assim, os britânicos entregaram o caso palestino à ONU, já com uma sugestão de partilha, já que o processo colonial tinha fracassado totalmente. E há intensos debates na ONU, em 1947. Em setembro de 1947, uma comissão especial da ONU rejeita a proposta palestina de um Estado único para todos que estão ali, portanto, a autodeterminação se realizaria para todos os habitantes da Palestina, independentemente de fé religiosa, um homem, um voto, uma mulher, um voto, portanto, uma cabeça, um voto, e essa seria a Palestina, para todos que estavam ali. E essa comissão aprova um outro relatório, que recomenda a partilha da Palestina. Este relatório é levado a voto, e a 29 de novembro de 47 é aprovada a recomendação da partilha da Palestina. É muito importante isso. Não é criado um Estado ou outro, é aprovada a recomendação da partilha, portanto, um relatório que recomenda a partilha. E veja como era essa partilha recomendada. O povo palestino originário, e que compunha, no mínimo, 70% da população, e tinha 94,13% do território, ficaria com apenas 42,9% do seu próprio território ancestral para um futuro eventual Estado seu. E os judeus, que tinham apenas 30% da população no máximo, e apenas 5,87% do território, ficariam com 56,5% do território. E os outros 0,6%, área internacionalizada, basicamente de Jerusalém, e um pouco sítios de Belém, a serem administrados pela ONU em nome da comunidade internacional.
Os sionistas disseram que este aceitaria o plano de partilha. Ben-Gurion disse que aceitar o plano de partilha era a primeira etapa de conquistar toda a Palestina para o povo judeu. E os palestinos não aceitaram, por razões óbvias. Seu próprio território, que habitam há mais de 10 mil anos, somos descendentes dos cananeus, afinal de contas, e vamos ficar com apenas 42% do nosso próprio território, sendo 70% da população e tendo 94% desse território a posse e propriedade? Claro que não aceitamos. Os sionistas dissimularam que aceitaram, tinham um plano de tomar toda a Palestina. Veja, nós estamos falando de 29 de novembro de 47. A 18 de dezembro de 47, os sionistas iniciam o processo de limpeza étnica para cumprir o objetivo de Ben-Gurion de judaizar toda a Palestina e tornar toda a Palestina, toda a sua geografia, do povo judeu. Isso implicava em limpeza étnica, evidentemente. Entre 18 de dezembro de 47 e 14 de maio de 48, data do término do mandato, haviam já sido expulsos 250 mil palestinos. O sionismo se autoproclama Estado a 14 de maio, se autodenomina Israel, institui um governo chefiado por Ben-Gurion e, dali em diante, agudiza a limpeza étnica e, ao final deste processo, que vai até 51, ou seja, vai para além do armistício, que é de março de 49, 771 localidades palestinas são invadidas, das quais 531 desaparecem do mapa. 88% do território da Palestina histórica é tomado pela força, e, desta parte, 88% da Palestina é eliminada etnicamente. Isso nunca aconteceu na história humana. Essa é a maior limpeza étnica da história humana. Houve 50 massacres com 15 mil palestinos assassinados, e é disto que resulta o estado atual de coisas na Palestina. É disso que resultam os 6,2 milhões de refugiados palestinos, 40% da população de palestinos em todo o mundo, que é de perto de 14 milhões. E os palestinos representam até 20% dos refugiados de todo o mundo, mesmo sendo apenas 0,17% da demografia mundial. Se fôssemos 0,17% também da população de refugiados, seríamos no máximo 50 mil refugiados e não 6,2 milhões de refugiados. Em 67 houve uma nova guerra de agressão israelense para cumprir o objetivo de tomar toda a Palestina, que não foi tomado no processo de 47 a 49. E aí ocupam a Cisjordânia, ocupam Gaza e aí Jerusalém Oriental também. E de lá para cá um regime de apartheid governa a Palestina, um processo de assentamento cada vez mais brutal na Palestina, que leva hoje a haver perto de 800 mil colonos ilegais na Cisjordânia que confiscam água, terra e impõem o cerco às cidades palestinas, estradas exclusivas, etc. O bloqueio a Gaza, que já dura 18 anos, que começou em 2005 e mais brutalmente a partir de 2007. E também, claro, o sepultamento dos acordos de Oslo, que foi Israel que sepultou. Não cumpriu uma só cláusula do acordo de Oslo, assim como não cumpriu nenhuma resolução da ONU, e olha que são várias centenas de resoluções, porque temos as resoluções do Conselho de Segurança, temos as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, e temos uma série de decisões dos organismos do chamado Sistema ONU, Comissão de Direitos Humanos, OIT, OMS, e assim sucessivamente. Até tem uma resolução muito importante, é bom lembrar, aliás, que depois da limpeza étnica, houve um enviado da ONU para a Palestina chamado Folke Bernadotte. Era um diplomata sueco, chefiou uma missão da ONU para verificar o que estava acontecendo na Palestina. Ele detecta a limpeza étnica, faz um relatório informando a limpeza étnica, e em setembro de 1948 ele é assassinado por dois grupos terroristas israelenses. O seu principal comandante era Yitzhak Shamir, que depois veio a ser primeiro-ministro de Israel a partir de 83. Com base no relatório de Folke Bernadotte e outros relatórios secretos, a ONU decide por uma resolução em 11 de dezembro de 1948. Essa resolução é 194, que reconhece a limpeza étnica e determina o retorno dos refugiados. Detalhe: um dia antes, 10 de dezembro de 1948, a ONU tinha aprovado uma outra resolução que disciplinou o crime de genocídio.
Então, um dia depois, a ONU reconhece um genocídio, porque limpeza étnica é genocídio, e determina o retorno. Então, a primeira decisão da ONU sobre genocídio foi a Resolução 194 para o retorno dos refugiados palestinos. Em 11 de maio de 1949, houve uma discussão na ONU de admissão de Israel como Estado-membro. Veja, se Israel tivesse sido criado, porque só em 11 de maio de 49 é decidido que ele é Estado-membro, não é? A proposição foi inglesa e ela não seria aprovada. E aí houve um acordo entre os países integrantes da ONU naquele momento para que Israel aceitasse duas cláusulas condicionantes, e Israel aceitou. A primeira, respeitar, acatar e implementar a Resolução 181, portanto, no mínimo, restauração geográfica do Estado, de um Estado palestino futuro, com 42,9% do seu próprio território. Portanto, restauração geográfica. E a Resolução 94, que é a restauração demográfica da Palestina. E essas duas resoluções, como todas as demais, claro, não foram acatadas, respeitadas e implementadas por Israel até hoje. Por essa razão, nós temos dito que Israel é um Estado ilegal, porque as cláusulas condicionantes da sua admissão não foram cumpridas. Israel poderia ser eliminado, excluído da ONU hoje. Então, dentro de um apanhado muito resumido, essa é a moldura histórica simplificada. Portanto, nós estamos falando de limpeza étnica, estamos falando de um processo colonial e estamos falando de um regime de apartheid que passou a gerir este projeto colonial. 6 relatórios da ONU já falam em apartheid na Palestina e as principais ONGs internacionais de direitos humanos, dentre elas a Anistia Internacional, bem como ONGs palestinas e israelenses. A Adalah é a Palestina, é uma grande ONG de direitos humanos, e a israelense B'Tselem. A B'Tselem, inclusive, fala que o apartheid acontece não apenas nos territórios ocupados, chamados territórios palestinos ocupados, os TPOs, Jerusalém Oriental, Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, mais Gaza, mas acontece em toda a Palestina histórica, porque a população palestina originária que permaneceu em Israel, que representa hoje entre 21% e 23%, ou seja, a originária não judaica, também sofre apartheid. Essa é a moldura histórica mínima que eu poderia apresentar. Beleza. Obrigado. Eu acho que você já tocou em vários pontos importantes que eu ia até perguntar, inclusive essa questão aí de apartheid, né, de Israel desrespeitar diversas resoluções da ONU. Eu acho que é muito importante a gente colocar tudo isso antes da gente entrar no tema que eu acho importante comentar brevemente agora, acho que não precisa se alongar muito, mas com relação ao terrorismo, né, que alegam como justificativa para esse massacre que Israel já vem cometendo há décadas e que agora tem se intensificado desde o dia 7 de outubro. Com relação a essa questão do terrorismo, né, é importante falar que teve fake news aí, né, de bebês israelenses pegos aí, enquanto, na verdade, embora membros do governo de Israel, né, é uma fake news que circulou lá, na prática a gente vê que as crianças que estão sendo assassinadas aos milhares, né, são crianças palestinas agora. Então eu queria que você comentasse um pouquinho que terrorismo é esse que estão alegando? O terrorismo vem de que lado? Considerando que aí não é de hoje que Israel bombardeia escola, hospital, civis, né? Em primeiro lugar, terrorismo é definido por lei, por direito internacional. E o direito internacional não, nem resolução da ONU, define qualquer agrupamento político palestino como terrorista, bem como nenhum libanês. Não há. Muito diferentemente disso, o direito internacional diz que os povos têm direito a lutar pela autodeterminação contra o colonialismo, e essa é uma legislação nada nova, ela é bem antiga. Foi com base nela que a luta contra o apartheid na África do Sul foi justificada, a luta contra os Estados Unidos no Vietnã foi justificada, a luta dos indianos contra a presença colonial britânica foi justificada, e todas as demais lutas por libertação nacional, especialmente aquelas havidas no continente africano após a Segunda Guerra Mundial. Tem resolução da ONU, inclusive,
de luta contra o colonialismo, e é muito bem definido isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, curiosamente, todos aqueles que combateram o colonialismo foram acusados de terrorismo. Mandela ficou preso 27 anos da sua vida sob acusação de terrorismo, e só foi retirado da lista de terroristas dos Estados Unidos, do Departamento de Estado estadunidense, no final do governo Obama. Então, isso não é exatamente uma novidade. Arafat foi acusado de terrorismo, a OLP foi acusado de terrorismo, Al-Fatah, o partido do Arafat, fundado em 59, foi acusado de terrorismo. Outras forças palestinas integrantes da OLP também foram acusadas de terrorismo. A guerra livrada contra o Iraque, que todo mundo sabe que aquela foto apresentada pelo Colin Powell na Assembleia Geral das Nações Unidas era falsa, e os Estados Unidos, ele próprio, Colin Powell, pediu desculpas por ter apresentado aquela foto falsa. Também acusado, portanto, de promotor do terrorismo mundial naquele momento, e terrorismo nuclear, o Iraque, era mentira, e essa foi a escusa para atacar. Os vietnamitas, os Vietcongs, foram acusados de terroristas. E por que não, é bom lembrar sempre que os judeus do gueto de Varsóvia eram acusados de terroristas pelos alemães, pela Alemanha nazista e os seus aliados. E eles não eram terroristas, eles simplesmente estavam lutando contra a presença nazista na Polônia, como cidadãos poloneses, porém de fé judaica. Então o gueto de Varsóvia também não era terrorista, e a Alemanha não estava certa nesta acusação. O que isso visa? Isso visa esconder, primeiro, o direito do povo palestino de lutar uma luta de libertação nacional. O Estado colonial, inclusive, quando está em território colonizado, que ele coloniza, sequer o direito de alegar a autodefesa ele tem. É ilegal essa alegação. A alegação de autodefesa é própria do povo que está sob opressão, e ele tem o direito à luta anticolonial. Posto isso, todo o resto é o que a papagaiada que governa Israel e os seus aliados sempre propagaram contra o povo palestino. Até porque, historicamente, se nós pegarmos historicamente, o Hamas é de 88, que é a zebra do momento, é de 88. Outro detalhe, em 2004, o Yasser Arafat foi assassinado por envenenamento. Antes dele, tinham sido assassinados 2 líderes do Hamas. Tinha sido assassinado Ahmad Yassin, o Sheikh Ahmad Yassin, que fundou o movimento, bem como depois seu sucessor Al-Rantisi, que eram pessoas muito ajuizadas e que jamais permitiriam que a Palestina vivesse, como vive hoje, um momento de divisão política interna, inclusive divisão territorial, favorecendo o colonialismo sionista. E o Arafat também foi assassinado por envenenamento, polônio. 2005, houve uma nova eleição presidencial. O Fatah ganhou a eleição e foi eleito Abbas, Mahmoud Abbas ou Abu Mazen. 2006 houve uma eleição legislativa, e que não foi apenas em Gaza, como alguns dizem, foi em toda a Palestina, porque não poderia ser diferente, na qual Hamas e seus aliados venceram essa eleição. Constituíram um governo com um primeiro-ministro, como deveria ser. Israel e o tal Ocidente, especialmente os Estados Unidos, não aceitaram esse governo. Israel elege todo ano, ou de tempos em tempos, os piores fascistas do planeta. Netanyahu é um fascista. O seu governo tem gente pior do que os nazistas, e são reconhecidos. Em 2007 foi feito um governo de coalizão para superar esse problema da pretendida ilegitimidade alegada pelos Estados Unidos. Novamente, uma série de pretextos foram levantados e uma série de acontecimentos incomuns se deram no terreno. E a partir dali, houve o bloqueio de Gaza e nada mais andou. Todas as perspectivas de dar seguimento a um processo de paz que levasse a uma solução pacífica dos problemas da Palestina foram sepultados. E de lá para cá, a dirigência sionista, ou israelense, como querem dizer, bem como a sua população, se radicalizou cada vez mais
e mais, e mais, e mais crimes foram cometidos contra o povo palestino. Só para nós termos uma ideia do grau de degeneração de uma parcela da sociedade israelense, a mais fanatizada muito mais, claro, nesta semana, dezenas de rabinos do principal conselho rabínico israelense assinaram um documento informando ao primeiro-ministro e ao seu gabinete que, à luz da lei judaica, a Torá, seria permitido atacar Gaza com armas nucleares. E mais de 100 médicos israelenses emitiram um documento também enviado ao gabinete do primeiro-ministro e tornado público pela mídia israelense, dizendo que, à luz do direito judaico, os hospitais de Gaza poderiam perfeitamente ser bombardeados. É com isso que com isso que a humanidade está lidando. Essa afronta bárbara à civilidade que nós estamos buscando construir todos os seres humanos é o que se tornou Israel e é o que se tornou também os Estados Unidos. Essa é uma guerra estadunidense contra a Palestina, é uma guerra contra as crianças da Palestina. Entendi. Walid, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a questão de como o Brasil está se comportando, né, desde 7 de outubro, especialmente. Tem aí, você já falou aí da Zambelli, que acabou divulgando aí uma coisa extremamente racista, né, comparando palestinos a ratos, mas qual é a questão aí dos resgate dos brasileiros? Também, se você quiser comentar aí do encontro de embaixador aí de Israel com a oposição brasileira, aí, que também é uma história que está meio estranha, mas qual é a questão que você acha importante colocar sobre como o Brasil tem se posicionado nesse conflito, vamos dizer assim? Como todos nós pudemos acompanhar nas primeiras horas já do sábado 7 de outubro, os grandes veículos de comunicação no mundo todo, chamado ocidental, e no Brasil com uma intensidade muito fora do comum, promoveram uma propaganda de guerra jamais vista, em que foi apresentado uma determinada narrativa, que agora está sendo aos poucos desmentida, claro, a totalidade dela desmentida já nas primeiras horas do próprio sábado 7 e depois domingo 8, de que crianças israelenses estavam enjauladas, crianças israelenses haviam sido decapitadas, uma criança israelense havia sido carbonizada e mulheres haviam sido estupradas. E com isso se demonizou o povo palestino, justificando a limpeza étnica. Houve um processo de demonização como eu nunca vi, promovido por grandes veículos de comunicação. E é claro que isso tudo criou uma névoa, turvou tudo e colocou mesmo setores importantes da sociedade brasileira e ocidental, avessos a genocídios, e que defende uma solução pacífica para a Palestina, que defende os direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino, ficaram nas cordas. Essa propaganda de guerra, que é muito filha da propaganda de guerra nascida modernamente, a partir da Segunda Guerra do Iraque, quando a CNN nasce televisionando a guerra como se fosse um game, né? Então, o genocídio televisionado nasce ali, mas ele ainda não era um plano genocida. Contra o povo palestino foi um plano genocida, porque os veículos de comunicação defenderam abertamente o extermínio da população palestina em Gaza, que, na verdade, é o que Israel quer e é o que os Estados Unidos querem. Então, isso, estou citando o Iraque, porque a operação que os Estados Unidos promoveram lá, eles apelidaram ela de choque e pavor. E a propaganda de guerra tem essa função, de provocar choque e pavor. Então, ela precisa alinhar os seus apoiadores a priori consigo e desestruturar o outro lado. Por isso o choque e o pavor. É preciso criar confusão, impedir que as pessoas raciocinem. E foi isso que aconteceu no Brasil por alguns dias, inclusive. Muitos setores demoraram para se refazer do choque e pavor. Ainda assim, o governo brasileiro condenou o ataque do dia 7, promovido pelo lado palestino, à luz de como ele era narrado, evidentemente. Não tinha grandes alternativas para o governo, mas o governo manteve a posição da solução pacífica, manteve a ideia de defender os direitos civis, nacionais e humanitários do povo palestino, bem como, aos poucos, foi
interpretando e fazendo locução apropriada. O termo genocídio foi usado por Lula há algumas semanas, assim como por vários outros dirigentes aqui no Brasil e vários outros dirigentes no mundo e no chamado Ocidente. Então, houve um reequilíbrio e está claro para todos os atores políticos no Brasil que não são bárbaros, nem assassinos, nem genocidas, que se trata de genocídio e isso está equilibrado. E muitas coisas estranhas estão acontecendo no Brasil. Primeiro, essa retenção indefinida e injustificada dos brasileiros palestinos mantidos como um escudo diplomático de Israel e dos Estados Unidos contra o Brasil. Bem como também os Estados Unidos, ao mesmo tempo que patrocinava essa retenção indefinida por Israel dos brasileiros palestinos, sabotou todas as tentativas de obtenção de acordo enquanto o Brasil presidia o Conselho de Segurança das Nações Unidas e impediu um cessar-fogo e corredores humanitários, razão pela qual o genocídio continua com números assustadores que eu espero ter tempo de passar. Então, isso tudo é parte desse processo e que se agudiza agora com uma visão dantesca do representante do apartheid no Brasil, o pretenso embaixador de Israel, que fez uma reunião aberta com a oposição ao governo. Isso é inadmissível. É evidente que até pouco tempo atrás, o Israel governava o Brasil. O Brasil era um grande kibbutz de Israel e a capital, na prática, do Brasil era Tel Aviv e não Brasília. É claro, mas na pior das hipóteses, nós poderíamos admitir que havia aqui um governo títere de Israel, um governo pusilânime de Israel, que inclusive defendia que a embaixada de Israel fosse admitida e transferir a embaixada brasileira, a capital de Israel, perdão, seria admitida como sendo Jerusalém contra a legislação internacional, contra as resoluções da ONU, contra o consenso da comunidade internacional. Mas agora nós temos um outro governo, um governo soberano, ademais, como sempre é, de um Estado soberano. Como pode um embaixador fazer uma reunião com a oposição para detratar o governo de plantão? Seria possível fazer isso nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra ou em qualquer país civilizado do mundo? É evidente que esse embaixador tem que ser declarado persona non grata, não apenas por ser um genocida, não apenas por representar um governo genocida e de apartheid, conforme todos dizem que é, e a prática diz que é. Não, não é apenas por isso. Como deveríamos, por exemplo, expulsar um eventual dirigente nazista no Brasil, caso a Alemanha ainda persistisse com o nazismo. Como deveríamos expulsar o embaixador da África do Sul, persistindo o apartheid, o regime supremacista branco na África do Sul, que foi superado, evidentemente. Então, essa atitude de se reunir com a oposição é um acréscimo a isso. Ele deve ser declarado a persona non grata e imediatamente expulso do país. Esse embaixador de Israel é um assinte à soberania do Brasil e um perigo para o Brasil permanecer aqui. Ele deve ser expulso imediatamente. Então, isso é inaceitável, é absolutamente fora de norma, é um desrespeito às regras gerais da diplomacia, conforme o Estatuto da Diplomacia, que vigora para todos os serviços diplomáticos, e o Brasil o respeita. O Brasil respeita essas regras. Então, me parece que esses acontecimentos foram absolutamente fora de norma e ultrapassaram todos os limites possíveis. Entendi. Walid, já estamos aqui encaminhando para o final, então, né? Eu queria, além disso que você falou, de rompimento, né, de relações diplomáticas, eu queria saber quais são as saídas que vocês acham essenciais pautar para resolver essa crise toda, né? E se quiser fazer algumas outras considerações finais também, fica à vontade. Eu penso que só com a restauração dos direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino, à base das resoluções da ONU, portanto, existem resoluções e o direito internacional, e permitir que o povo palestino possa viver em autodeterminação é que vai resolver isso. E tem que também acabar o regime de apartheid e os refugiados devem retornar, também tudo de acordo com as resoluções da ONU, especificamente para a questão palestina, ou genericamente, já que existe uma resolução da ONU que instituiu uma convenção em 86 para o apartheid, e que tipifica, portanto, o crime de apartheid para onde quer que ele aconteça. Agora, como isso vai acontecer? É preciso haver um esforço internacional.
Contra a África do Sul, esse esforço aconteceu e com isso foi superado o apartheid. Então é preciso haver uma campanha global de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. É preciso haver coisas práticas. O Brasil, por exemplo, não pode ter acordos de cooperação com Israel. Esses 3 acordos, por exemplo, que foram assinados no governo passado, que são militar, segurança e tecnológico, os 3 diretamente implicados à ocupação da Palestina e ao genocídio contra o povo palestino e ao apartheid israelense sobre o povo palestino, e que foram aprovados, lamentavelmente, pelo Congresso há poucos dias e que agora estão tramitando no Senado, não devem ser ratificados pelo presidente Lula. E, mais do que isso, à luz da legislação internacional de que o Brasil é signatário, notadamente a Convenção para o Genocídio, a Convenção para o Apartheid e a Resolução da ONU contra Crimes Coloniais, que o Brasil internalizou ao seu direito interno por ratificação, bem como os termos do artigo 4º da Constituição, que regulam os princípios para o Brasil relacionar-se com o mundo, devem ser aplicados. E, portanto, esses acordos não podem ser ratificados e devem ser denunciados para que sequer tenha condição de ser ratificados. E o Brasil deve também rebaixar as suas relações diplomáticas com Israel, no mínimo rebaixar, e o Brasil deve também revisar o acordo de livre comércio Mercosul-Israel, que o Brasil ratificou, que tem uma cláusula que impede que produtos saídos de colônias israelenses em terra palestina ocupem o mercado dos países do Mercosul. E nós sabemos que isso está sendo desrespeitado, e vou citar o caso das tâmaras. O Brasil está inundado de tâmaras chamadas de Israel. Na verdade, elas são produzidas no Vale do Jordão, território palestino, em terras confiscadas e água confiscada. Essas tâmaras não são tâmaras dos profetas, nem as tâmaras de Jesus Cristo. Essas não são as tâmaras do Deus único. Essas não são as tâmaras da paz. Essas são as tâmaras do sangue palestino derramado. Essas são as tâmaras do apartheid. Essas tâmaras são as tâmaras do genocídio. Não são do monoteísmo, do Deus único e das profecias. São, talvez, do demônio. Então, isso também o Brasil deve revisar. E tudo isso à luz de coisas horríveis que estão acontecendo em Gaza nesse momento, reconhecido como genocídio. Um funcionário graduado da ONU disse ontem que esse é o maior genocídio da história. Eles consideram o tempo de morticínio, o tamanho do território e o tamanho da população. Os especialistas em guerra dizem que essa já é a maior matança em guerra convencional da história, considerando novamente esses 3 fatores. Esses mesmos especialistas em guerras disseram há 4 dias passados que sobre Gaza já foram arremessadas bombas que equivalem a 1,5 bomba atômica de Hiroshima. Nós já passamos 4 dias. Daqui a pouco, domingo, teremos 2, o equivalente a poder destrutivo de 2 bombas atômicas. Nós temos a estrutura hospitalar praticamente toda ela destruída. Nós temos, hoje, começou a faltar energia, porque falta combustível para os geradores. Já começaram a morrer bebês nas estufas dos hospitais. Então, são 18 já destruídos, e alguns parcialmente destruídos. Inclusive, ontem foi atacado 2 vezes o Hospital Infantil de Gaza. As igrejas foram destruídas, as mesquitas foram destruídas, as escolas foram destruídas, os centros comunitários foram destruídos. Por quê? Inclusive os da ONU. Porque são centros civis que abrigam as pessoas, inclusive os hospitais abrigam as pessoas. O maior hospital de Chifa tem 50 mil pessoas abrigadas, além daqueles que estão lá para serem tratados. Então, esses lugares não podem ser bombardeados por lei internacional que regula o direito de guerra. Então, se você acaba com os abrigos onde as pessoas podem se abrigar para não serem atacadas, elas não terão sequer onde ser abrigadas e poderão ser atacadas a pretexto de que foram atacadas em algum lugar que não estava proibido atacar. Quando você destrói a estrutura hospitalar, você está também destruindo a possibilidade daqueles que são feridos. Você destrói a possibilidade daqueles que estão feridos, a maioria deles com gravidade, mutilados, de se tratarem. Consequentemente, parte deles morrerá por isso. Já falta anestesia, todas as cirurgias estão sendo feitas sem anestesia. Quando você destrói a estrutura hospitalar, as crianças vão morrer também, porque elas são as mais afetadas.
Você também não vai ter lugar para as 3.500, 4.000 mulheres palestinas grávidas que darão à luz nas próximas semanas, e nem para aquelas 45, 50 mil mulheres que darão à luz nos próximos 9 meses. Nós temos perto de 3.000 palestinos na faixa de Gaza que tratam de câncer e não estão tratando mais de câncer, morrerão sem tratamento de câncer por causa da falta de medicamento, porque destruíram-se os depósitos de medicamentos e destruíram-se os hospitais e mataram-se os médicos, porque mais de 100 profissionais de saúde, perto de 150, já foram assassinados. Além do mais, dos 1,6 milhão de deslocados, 15% deles tratam de diversas doenças, não serão tratados e morrerão, provavelmente, muitos deles, no meio desses 1,6 milhão de deslocados. Tudo isso é um genocídio programado, e aí eu acrescento, nós estamos agora nos aproximando, considerando os desaparecidos sob os escombros, que dificilmente estarão vivos, 14 mil mortos. Durante a grande catástrofe palestina, quando 88% da população foi expulsa, dos 78% tomados para nascer Israel, entre 47 e 51, morreram 15 mil palestinos, em números oficiais. Nós estamos nos aproximando agora desta catástrofe, da grande limpeza étnica. Daqui a pouco teremos 15 mil mortos. Entre crianças, considerando mortas e desaparecidas, e mulheres, estamos nos aproximando de 9 mil. Isso significa um genocídio programado através de uma esterilização coletiva da sociedade palestina para que ela colapse na sua capacidade reprodutiva. Ou seja, quando você mata ventres e os rebentos que saíram anteontem deles. Isso tudo é um genocídio programado para promover a limpeza étnica continuada da Palestina, que é o grande objetivo do sionismo euro-judeu, bem como para tomar riquezas palestinas, já que querem tomar dos palestinos a reserva gasífera, que fica exatamente nas costas da parte norte de Gaza, que está sendo tomada. Então, é diante disso que estamos. Há razões suficientes para dizer que é um genocídio que está acontecendo. Na verdade, ele é continuado, mas agora televisionado. E há razões suficientes para dizer que Israel não pode permanecer no concerto das nações civilizadas. Israel precisa ser imediatamente parada, é preciso haver um cessar-fogo imediato, é preciso haver uma restauração imediata dos direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino. Sem isso, não haverá paz naquela região, nem para palestinos, nem para israelenses. Muitíssimo obrigado, Walid. Já passou aqui das 8 horas. Se você precisar sair, fica à vontade. Eu vou aqui fazer só o encerramento, a divulgação do canal. Mas muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disposição. E, enfim, a gente vai continuar fazendo uma série aqui nos próximos dias com relação à Palestina, porque é muito importante a gente combater esse genocídio que está acontecendo agora, né? E muito obrigado. Quem quiser apoiar o canal, a gente tem o Pix e o Padrim. Eu vou deixar aqui as opções. O Pix é 38500702880 e a gente tem o Padrim, com M no final, padrim.com.br/podcast Mesa de Debates, tudo junto. Mais uma vez, muito obrigado, Walid, e força aí na luta e Palestina livre. Vocês, eu estou à disposição e outros militantes nossos estão à disposição, dirigentes também, e sigamos na luta até a vitória. Palestina livre, do rio ao mar, do apartheid, da opressão e de norte a sul também. Muito obrigado. Até a próxima.